Vamos dar início a esta sexta, não é? Sessão do ciclo de Políticas Públicas e Território. E antes de passar a palavra aos intervenientes mais ativos neste processo, eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Instituto de Ciências Sociais pelos seus 50 anos e tomo a liberdade de associar a estes cumprimentos uma homenagem pessoal ao fundador desta instituição, que foi meu mestre, com quem aprendi imenso e que não tenho dúvidas de que a minha formação foi muito influenciada por ele. Daqui a minha homenagem ao professor Adério de Cedas Nunes. Uma palavra ainda para cumprimentar o Instituto de Ciências Sociais pelo modelo que adotou para as festividades dos seus 50 anos. Quando se recorre ao trabalho para festejar, é sempre positivo, mesmo que não nos empurrem ou queiram empurrar para uma mais elevada produtividade. Mas recorrer ao trabalho para festejar é naturalmente positivo. E fizeram-no utilizando instrumentos que também nem sempre são utilizados e que são em si mesmo enriquecedores, já aqui foi dito por outros intervenientes, que são as parcerias com outras instituições de investigação, de formação em geral, que resolveram adotar como modelo, de modo que ficam os meus cumprimentos. E fica naturalmente o meu agradecimento pelo convite que me foi dirigido para, nesta sessão, atuar sob a forma daquilo que é chamado, em algumas circunstâncias, um moderador. Oxalá que não haja problemas de moderação que eu não saiba ultrapassar. Saberei, certamente. Nesta sessão, pretende-se, é o modelo adotado, que haja uma introdução e, sobretudo, penso eu, a apresentação dos intervenientes mais ativos. Eu acho que, quer em relação à introdução do tema, quer em relação à apresentação, vou poupar-vos algum tempo que pode reverter em favor de quem vai a seguir usar da palavra. Direi que o tema me deu satisfação por uma circunstância, já há bocadinho falávamos ali fora, por uma circunstância que podem considerar menos relevante. Mas num conjunto de 8 sessões, que são as que compõem este ciclo, há de facto uma em que o termo regiões é emancipado e é expressado. E isso dá-me bastante satisfação, não porque nós não estejamos bem servidos com o termo territorial ou território que agora adotamos com mais frequência, mas porque às vezes ocorre-me que para aqueles que acreditaram e acreditam no interesse da regionalização, ocorre-me que de facto alguma frustração ficou, e é natural que tenha ficado, depois daquele célebre referendo que tapou o caminho à regionalização, e não sei se daí não terá resultado algum complexo também, porque alguma inibição começa a registar-se na utilização do termo regiões, mas isto é capaz de ter outras explicações mais profundas e não vou entrar nelas. De facto, vamos tratar das regiões, vamos tratá-la, não sei como é que os 2 intervenientes vão adotar a apresentação, mas vamos tratá-las tendo presente de que, e eu não sei porque foi isso, nem perguntei a ninguém a razão de ser, porque é que a seguir regiões inteligentes, independentemente agora dos adjetivos, inteligentes, sustentáveis, inclusivas, porque é que apareceu uma interrogação? E vamos ver como é que eles se desembaraçam para nos lançar no campo da resposta a uma aparente interrogação. Mas não sei se seria se efetivamente é o efeito da interrogação que se desejava alcançar ou se será outro o objetivo. Mas enfim, deixamos aos nossos colegas. A apresentação muito breve, por desnecessária quase, todos os conhecem,
Mário Val, geógrafo, investigador no Centro de Estudos Geográficos e professor no IGOT, com um percurso internacional que já agora permite a minha apreciação, considero muito relevante, e salientaria em particular a vice-presidência da Regional Studies Association e, naturalmente, em termos nacionais, a presidência da Associação dos Geógrafos Portugueses, ou Associação Portuguesa de Geógrafos. Quanto ao Paulo Madruga, Paulo lá para as nossas conversas mais próximas, é um economista, é um investigador do Sirius, investigador e membro da direção do Sirius, é um docente do ISEG e tem andado para o bem, eu espero que nunca para o mal, muito envolvido em questões também de consultoria, que naturalmente o fazem aproximar bastante à realidade, para além dos aspectos da docência, em que, do ponto de vista prático, ele naturalmente procurou também integrar sempre a realidade. Aqui tem as apresentações. Vamos procurar que cada um dos nossos colegas não utilize mais do que 30 minutos, e eu dizia-lhes há pouco aqui ao ouvido que, quando chegar aos 20 minutos, tão discretamente quanto possível, até porque não tenho mesa para dar um murro nela, tão discretamente quanto possível, vou lembrar que já passaram 20 minutos. E depois procurarão terminar aos 30. Eu passo para ali. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer as palavras amáveis do professor Simões Lopes, que é uma referência sem dúvida nos estudos regionais, e digo estudos regionais porque tem não só a parte da questão das políticas, mas também da análise, e isso todos aprendemos com o seu trabalho seminal. Quero cumprimentar todos os presentes e felicitar os organizadores, especialmente os nossos colegas e amigos João Ferrão e João Seixas, pela excelente iniciativa que tiveram. E, evidentemente, é um privilégio e um prazer da minha parte estar aqui para partilhar algumas ideias sobre um tema tão interessante e tão vasto, diria. Combinei algumas coisas muito breves com o Paulo Madruga. Estamos vestidos de igual, mas essa não fez parte da combinação, mas devíamos ter olhado por esse pormenor. Na próxima vez isso não vai escapar. E penso que vamos conseguir nos articular de alguma maneira. E começaria por dizer que vou adotar uma visão talvez académica e, portanto, provavelmente tentarei explorar aspectos menos consensuais ou aspectos talvez menos positivos, sendo que globalmente considero que a agenda do desenvolvimento regional atualmente na Europa é bastante interessante e talvez tenha ido, ou esteja a ir, vamos ver se será possível, mais longe do que agendas anteriores. Evidentemente que o termo região inteligentes, sustentáveis e inclusivas dá-nos para pensar ao contrário e falarmos nas regiões menos inteligentes. Não sei se o termo parvas se poderia utilizar, as regiões que têm dificuldade em definir estratégias mais articuladas com as suas necessidades. De facto, o termo inteligente aqui significa, em primeiro lugar, antes de mais, dizer que as estratégias que têm que ser escolhidas devem estar de acordo com as especificidades da região e não apenas porque são estratégias sonantes ou que estamos a copiar estratégias de outros lugares. Evidentemente que o sustentável, o inclusivo, são termos que hoje não levantam qualquer dúvida e a novidade aqui, de facto, são o termo das regiões inteligentes. Em relação ao ponto de interrogação, ficará para o final, tentarei, no final, tomar alguns aspectos. Começo talvez por... Começo talvez por dizer que o desenvolvimento deve ser visto de uma forma holística, progressiva e sustentável. E eu penso que esta frase relativamente simples levanta uma série de problemas que eu tentarei abordar nesta pequena intervenção.
Em primeiro lugar, gostaria de discutir se de facto estamos perante uma estratégia holística neste momento, europeia. Gostaria de discutir a questão da progressividade e, sobretudo, do tempo do desenvolvimento e do ciclo do desenvolvimento e a diferença que tem com o ciclo político. E, relativamente à sustentabilidade, eu não vou falar muito, não é bem a minha área, e, portanto, eu não vou falar muito deste tema. Sabemos que as políticas são influenciadas por conceitos, em primeiro lugar, e sabemos que estes se inscrevem sempre em determinados paradigmas. Os conceitos não nascem sempre enquadrados em viragens, em paradigmas. E nós temos visto no estudo das regiões ou das dinâmicas regionais, e falando apenas dos últimos anos, temos visto vários turns, várias viragens ou vários paradigmas que trazem novos conceitos e novas ideias para pensarmos a região. E tivemos fases muito centradas nas questões mais culturais e até políticas, e portanto falámos do novo regionalismo. Tivemos uma fase importante do paradigma da aprendizagem, a Learning Region ou Regional Innovation System, são dois conceitos importantes que trabalhámos e que passaram muito bem para as políticas europeias e mais tardiamente para as políticas em Portugal, desenvolvimento regional. E isso é um ponto interessante para discutir. E mais recentemente há dois paradigmas, é o paradigma relacional com uma ideia da região mais porosa, aberta, menos não limitada, portanto perceber que as dinâmicas de desenvolvimento não se fecham no espaço das fronteiras da região, e isso significa que, do ponto de vista das políticas, temos que pensar no seu desenho e sobretudo na sua implementação de uma forma bastante distinta. E mais recentemente as ciências sociais e no meu caso eu diria a geografia económica, mas quem estuda desenvolvimento regional é exatamente a mesma coisa. Há uma forte influência e é uma viragem muito recente de um paradigma evolucionista, onde eu vejo ligações com o Smart Specialization com o crescimento inteligente, e tentarei explicar um pouco. Portanto, primeiro aspecto, dizer que o trabalho que a academia faz, às vezes demora o seu tempo, faz o seu caminho, mas acaba por chegar às políticas, pelo menos no desenvolvimento regional isso tem acontecido. De resto, a Comissão tem por boa prática, parece-me, espero que seja uma boa prática, consultar as universidades sobre estas matérias. Não está isolada numa Torre de Marfim e há que reconhecer isso à Comissão Europeia. Do ponto de vista concreto das políticas, todos sabemos, e é apenas para mostrar que todos estamos a falar do mesmo, mas todos sabemos que a política regional, quando apareceu, procurava resolver problemas, ponto. E, portanto, as regiões tinham problemas, tinham assistência. Essa ideia, tínhamos vários instrumentos, várias estratégias para o fazer, a relocalização industrial, mas também alterar incentivos, mexer em taxas, desenvolvimento de infraestruturas, várias formas de o fazer. E, de alguma forma, em meados dos anos 90, essa ideia de acabar com as regiões, resolver os problemas, acabar com as regiões problema, ou a ideia de combater as desigualdades regionais per si, essa ideia foi ficando para trás. E talvez em meados dos anos 90 se possa dizer que o que importa é promover o crescimento e o bem-estar a partir das iniciativas dos agentes locais em todas as regiões, e não apenas nas regiões que têm problemas. Ao mesmo tempo, também nos anos 90, é um ponto que não vou tocar muito, já foi discutido na sessão anterior, a cidade começou a ganhar algum protagonismo nestas políticas de desenvolvimento. E é precisamente nos anos 90, em finais dos anos 90, que há um enfoque na competitividade territorial. Isto é um conceito novo, é um conceito que foi difundido por grandes instituições internacionais reconhecidas, a OCDE, o Banco Mundial, a União Europeia,
e tornou-se, usando aqui uma expressão do Galbraith, uma espécie de sabedoria convencional. Quer dizer, todos sabemos que as regiões têm que ser competitivas, não sabemos exatamente o que isso significava, mas todos começámos a falar e introduzir a narrativa da competitividade que vem de cima, não é uma narrativa que nasce a partir das regiões. E basicamente ela tem um certo racional, portanto, competição entre as regiões para atrair investimento, uma aposta clara na economia do conhecimento e na inovação, que de alguma maneira substituiu uma economia industrial. É interessante ver que esta agenda substituiu a agenda da sociedade da informação, que era socialmente mais inclusiva, mas a Comissão Europeia substituiu esta agenda e passou a dar preponderância à economia do conhecimento. A aposta em recursos humanos qualificados, flexíveis, criativos, uma economia mais recente neste momento, hipocarbono, ou menos intensiva em teor de carbono, uma organização em rede e uma liderança política orientada para um certo, diria, empreendedorismo. Não será talvez a melhor palavra, mas no fundo são estes os elementos deste racional da competitividade. Isto gerou imensas críticas na academia, porque afinal não estávamos a resolver os problemas dos que tinham maior necessidade. E independentemente de me posicionar aqui a favor ou contra, não era isso que eu aqui queria fazer, há dois aspectos que eu penso que era preciso reter e que marcam uma nova realidade e que o desenvolvimento regional e as políticas não podem ignorar. O primeiro é que nós temos hoje redes de produção que extravasam as regiões. Podem ser globais, às vezes não são globais, são europeias ou são internacionais, mas extravasam as regiões. E só por uma intervenção de base regional é que é possível ancorar ou acoplar essas redes na região. Se isso não for feito, obviamente, nós podemos estar a criar valor na região, mas o valor não estamos a tirar partido desse valor que é criado e muito menos a reter o valor. E, portanto, há aqui, de alguma maneira, isso é um ponto que hoje é essencial e todas as regiões entendem esta dimensão. Tal como entendem que o processo hoje tem uma natureza multiescalar. Há várias escalas, há vários elementos, há várias instituições e ações que ocorrem a diferentes escalas geográficas e que estão interrelacionados. E, portanto, só isto por si significa que a política regional, como se fazia no passado, não iria responder a estas novas questões. Aparece aqui uma dúvida conceptual, que eu não vou debater muito, não é? Na verdade, as novas atividades aparecem por janelas de oportunidade ou seguem trajetórias e, portanto, é a questão evolucionista e isso é uma dúvida conceptual e que é importante para pensarmos na criação de novas atividades, da inovação e de novo emprego. E uma certa incerteza até que ponto hoje a crise económica não determina ou sobredetermina as políticas de ajustamento estrutural e qual é o lugar de facto das políticas de desenvolvimento regional neste momento. Bom, atendendo a isto, que já de si é bastante, aqui tem um exemplo do que é que se fala, portanto, a tal acoplagem estratégica, a ligação entre as redes, as instituições regionais e, digamos, os ativos regionais. Portanto, é nesta interligação que se pode pensar em criar, utilizar e reter o valor, não é? E um esquema muito simples que representa hoje o que é um pouco as redes e como elas extravasam as regiões. São apenas ilustrativo, não queria debater mais este ponto. É neste momento que a Comissão Europeia degladiar é uma palavra forte, mas é neste momento que a Comissão Europeia começa a pensar, bom, como é que vamos ser competitivos, qual é o sentido das políticas territoriais, quais são os resultados que elas têm trazido. E o Barker Report é um relatório, usando uma expressão que o João Ferrão utiliza muitas vezes, dos amigos do território, dizendo porque é que o desenvolvimento tem que ter uma base local. O Barker Report
tem, na verdade, uma enorme dificuldade em suportar, com base em evidências empíricas, a sua argumentação em favor da visão territorializada. Não tem, porque é muito difícil, de facto, nós temos dificuldade em responder às políticas setoriais quando dizem que precisam de evidence-based policies. Nós temos dificuldade, do ponto de vista territorial, em mostrar o valor acrescentado das intervenções territoriais. Mas, na verdade, algumas das ideias do Barker Report, e é esse o ponto que eu quero só aqui reter, passam para a Agenda 2020 e para a nova Agenda do Desenvolvimento Regional. A concentração das prioridades temáticas, por exemplo, um novo quadro estratégico para a política de coesão, uma nova relação contratual, o aspecto da governança. Isto são alguns aspectos que são retomados. Portanto, de alguma maneira, isso seria interessante discutir, se vê que hoje na Europa o debate da região, ou a luta, digamos, pelas políticas territoriais ou regionais, parece estar a trazer resultados interessantes para o novo ciclo de programação. Portanto, desde o relatório Barca nós vemos um forte interesse neste domínio. Certamente agentes importantes como as regiões e o Comitê das Regiões têm apoiado este trabalho. Há, no entanto, algumas coisas que queria reter do relatório Barca. Pelo menos lembrar que o relatório Barca vai na mesma linha de admitir que a convergência regional não é um fim último da política regional. Portanto, todo este debate que nós tínhamos sobre a convergência, e muitos de nós fizemos trabalhos sobre a convergência regional, hoje percebe-se que não é um fim último, e também não é um simples exercício de redistribuição. E um ponto muito interessante, que já vinha de resto sendo debatida por muitos especialistas da avaliação das políticas, inclusive o Observatório já dizia isto no passado muitas vezes, que era preciso ter políticas desenhadas de acordo com os problemas ou as especificidades das regiões, e não apenas políticas gerais. E no campo da inovação, que é onde eu me ia reter agora um pouco, no campo da inovação, o que temos visto no lado das políticas de inovação talvez seja, se calhar foi-se longe demais com uma certa standardização das políticas. O leque é todo muito semelhante em qualquer região, e isso de facto no Barca o relatório diz que temos que alterar esse processo. E obviamente um ponto que me parece importante no Barca é a questão das instituições e a formação de redes mais fortes. Só para dizer que num dos anexos ao relatório Barca, porque o relatório Barca não é só o relatório, tem vários anexos, e às vezes é nos anexos que nós encontramos coisas que podem dar que pensar. Aqui temos um exemplo, vê-se mal, peço desculpa, mas temos 5 tipos de regiões do centro da Europa, muito desenvolvidas, muito próximo da fronteira tecnológica, e é nessas que o crescimento se prevê por via da Agenda de Lisboa, ou seja, competitividade, inovação, emprego bem remunerado, altas qualificações, etc. E depois temos as outras regiões, por exemplo, só para baixo, onde encontramos o Alentejo, com povoamento rural mais ou menos disperso, em regiões claramente periféricas, muito distantes da fronteira tecnológica, e aí a política deve-se orientar para uma coisa completamente diferente. Muito pouca inovação, apenas nichos de mercado, e portanto o que nós estamos aqui a ver, e é um problema que se pode ou não levantar, é que as políticas para as regiões devem responder às especificidades das regiões, mas a própria política pode agravar as situações de partida das regiões. Quer dizer, nós podemos no Alentejo resolver problemas de provisão de bens ou de serviços, mas não estamos a criar novas atividades ou a tentar inverter uma certa trajetória do modelo de desenvolvimento. Simplesmente porque isso não é muito eficiente. E aqui há a questão da eficiência que atravessa toda a ideia do novo ciclo de políticas. Voltarei a este aspecto em breve.
De onde vêm estes 3 nomes? Para os especialistas isto posso passar muito rápido, estão todos especialistas na sala, portanto a estratégia da Europa 2020 de facto fala no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Isto tem declinações para as regiões, portanto as regiões têm que seguir esta estratégia da Europa 2020 e portanto estão aqui os 3 relatórios principais, que eu acho que são principais para este assunto. Aqui algumas indicações que são as grandes metas da Europa 2020. Eu penso que o Paulo combinámos falar um pouco mais sobre isto em relação às regiões portuguesas e, portanto, eu não vou entrar na parte numérica, digamos assim. Portanto, os 5 grandes objetivos e os 7 grandes projetos emblemáticos que são parte importante do novo programa da Europa 2020. Eu vou-me debruçar só, praticamente, sobre agora a questão da especialização inteligente e o SMART. O lado SMART, porque eu acho que isso é o que é bastante novo na agenda. Bom, a especialização inteligente diz coisas que nós estamos todos de acordo à partida. Concentrar em determinadas prioridades temáticas. Diversificar estrategicamente, ou diversificação estratégica especializada, isto é, procurar a especialização, mas na sequência, uma certa diversificação, perdão, mas na sequência da especialização que as regiões já têm. Portanto, não vamos entrar em novas especializações, atendendo a que isso é normalmente não tem resultado bem e é pouco eficiente. Atender aos principais estrangulamentos e às ligações em faltas, não é? Os missing links que existem muitas vezes nos sistemas, às vezes faltam peças e isso são importantes para ter resultados, aprendizagem institucional e uma política orientada para os resultados, ponto final. Pronto. Como é que isto se traduz na região? Traduz-se em 3 conceitos que nós temos vindo a trabalhar em economia regional, em geografia económica, que são a imbricação, a variedade relacionada e a conectividade. Eu vou agora, portanto, estou a ir ao ponto mais fino, eu vou à variedade relacionada. O related variety, eu traduzo por variedade relacionada. Portanto, nós sabemos em economia, quem estuda economia ou geografia económica, que há um balanço sempre entre especialização e diversificação nas economias regionais. E percebemos que a variedade relacionada é o que está na base de spillovers do conhecimento. E é isso que andamos numa economia do conhecimento a tentar criar. Vemos que nas regiões mais desenvolvidas, quando começamos um certo tipo de desenvolvimento de atividades, essas atividades geram mais conhecimento que se traduz em mais empresas, criação de mais valor, por sua vez mais empresas, mais valor e sempre uma especialização progressiva, mas sempre relacionada dentro da indústria, é isso que quer dizer, dentro da indústria, dentro do mesmo tipo de indústria, da mesma base do conhecimento tecnológico, é isso que quer dizer. E é isso que tem acontecido, as regiões têm mais vantagem, têm seguido essa trajetória. Bom, o meu ponto é que a variedade não relacionada é muito importante e se calhar é muito importante para as regiões portuguesas e está a ser, e ninguém está a pensar na variedade não relacionada. É muito importante para as regiões portuguesas porque algumas das regiões portuguesas têm clusters muito maduros. Eu vou explicar o que é que queria dizer com isto. E esse é um ponto que a política está a falhar, ou que nós não estamos a olhar atentamente. E é muito importante para regiões como o Alentejo, que obviamente, ou como outras, eu falei no Alentejo como exemplo, claro, porque teremos que pensar que, se calhar, temos que pensar em novas atividades que não estão necessariamente relacionadas com as que existem, se queremos realmente inverter algum ciclo ou tendência de desenvolvimento. De resto, é a variedade não relacionada, que pode ser vista como uma espécie de portfólio, é ela que é importante para a resiliência das regiões. Porque se todas as atividades estão todas relacionadas umas com as outras, quando temos um problema sério de mercado ou procura, não é? Ou uma crise de um certo tipo, ou o fim de uma tecnologia, rapidamente estas regiões entram em declínio e é preciso então olhar para são as outras atividades
que foram emergindo, que não estão necessariamente relacionadas, que são capazes de sustentar um novo, ou podem vir a sustentar um novo ciclo de crescimento. Vou passar aqui este bocadinho. Este exemplo mostra, porque há estudos que demonstram que as empresas que estão nos clusters têm um melhor desempenho no início do seu ciclo de vida. Crescem mais rapidamente. Uma empresa, quando está num cluster, cresce mais rapidamente. E aí, obviamente, a política deveria apostar e privilegiar, obviamente, a variedade relacionada. Isto é, ir ao encontro de acelerar este processo nos clusters emergentes de crescimento de atividades relacionadas com esta nova indústria ou esta nova base do conhecimento que está a emergir na região. Mas quando temos um cluster em declínio ou maduro, e temos vários no país, provavelmente o importante é olhar para a variedade não relacionada. Porque também se sabe que, hoje já está demonstrado, que as empresas com forte especialização que estão em clusters maduros declinam mais rapidamente do que aquelas que estão fora de clusters em setores maduros. E, portanto, a variedade não relacionada é, para mim, muito importante, mas ninguém fala desse assunto, porque também é verdade que nas políticas públicas levamos o lado da variedade não relacionada muitas vezes para ideias, se calhar seguiram ideias pouco pensadas, pouco estabilizadas, ou no limite aqueles sonhos tecnológicos de criar coisas de novo sem qualquer possibilidade. A segunda questão é a diferenciação regional. Portanto, basicamente, o ponto é que estamos de acordo. Quer dizer, parece fazer sentido apostar em lógicas diferentes para regiões com problemas diferentes. Parece que a região, que esta ideia de dividir as regiões por tipos e cada tipo precisa de um certo tipo de, passa a expressão, de um certo tipo de soluções, penso que pode levar aqui há aqui um trade-off entre crescer rápido, eficiente e, uma vez que já não há problemas com a convergência regional, isso já não é um ponto essencial na agenda, esquecer um pouco o lado da convergência regional ou o trade-off será crescer talvez mais devagar, numa perspectiva de mais a longo prazo e tentando reduzir as desigualdades. Evidentemente, numa situação de crise, isso parece muito mais difícil, mas, na verdade, eu penso que isso hoje é um risco muito sério das políticas públicas. Elas próprias, como privilegiam, acima de tudo, a eficiência, isto pode vir, isto é um cenário que pode ser real. Portanto, sobre este ponto de vista, é evidente que coloca-se a questão da coordenação regional e da decisão do que apostar nas regiões. Isso é um ponto hoje que é importante e que se articula com um ponto que também é bastante desenvolvido hoje na academia, que são as relações de poder nas estratégias de desenvolvimento. Sobre isso já se falou aqui, não se teorizando muito, mas já se falou bastante aqui neste ciclo, e ainda bem. Mas, na verdade, vamos ver, as agendas de desenvolvimento regional podem ser facilmente capturadas por agentes ou grupos económicos mais fortes, que estão mais preparados, ou os seus objetivos vão mais ao encontro da ideia da competitividade, por exemplo, ou da sustentabilidade por base das energias renováveis. E essas estratégias podem ser capturadas por grupos económicos. E como cada região tem uma política que é adequada aos seus problemas, é evidente que isto vai ter que ser discutido com a Comissão Europeia, qual é o plano, qual é o programa que se pretende, e evidente que tem que haver aqui,
eu penso que a Comissão Europeia está bastante atenta a isso, a questão do reforço da condicionalidade. Isto é, temos que ter claramente quais são as condições em que se pode ou não apostar em certas políticas. Porque se nós estamos apenas a criar a possibilidade, ou corre o risco de se criar a possibilidade de, na verdade, estarmos a apoiar agentes mais poderosos, criar situações de renda excessivas, etc., etc., porque isso acontece. Então, as condicionalidades são importantes, tal como uma avaliação e uma monitorização, de facto, efetivas. E como o tempo vai falhando, portanto, tínhamos estas três coisas, a variedade, a diferenciação e o ponto relativo às relações de poder, e pensarmos, no fundo é um slide final para um pequeno exercício. Nós estamos aqui a falar nas políticas regionais, mas na verdade tenho aqui estas duas expressões, são muito recentes. Encontrei esta do Krugman e assisti. Eu na altura percebi que era 50% de possibilidade de nos mantermos no euro, mas li no Expresso 75 e pronto, citei. Mas eu ouvi 50 na reitoria, mas posso ter ouvido mal. Portanto, ele diz que podemos sair ou não do euro, há 50%, mas que também não faz muita diferença, entre 50 e 75 não deve haver grande diferença. E a Christine Lagarde vinha hoje uma notícia que há 3 meses para salvar o euro. E portanto nós estamos a falar até 2020, não é? E portanto aqui a questão é que estamos num grande grau de incerteza. E eu acho que esse é um ponto que não pode ser, quem trabalha em políticas territoriais não pode esquecer isso. Porque salvamos o euro, continuamos na moeda única e provavelmente vamos ter mais integração, mais competitividade, mais aprofundamento da globalização, mais aposta na economia do conhecimento e maior possibilidade de desigualdade regional. E isso, para mim, penso que isso é uma tendência muito forte. Ou podemos correr o risco de abandonarmos este espaço monetário, enfim, da moeda única, e aí temos um regresso, de facto, penso eu, às economias nacionais. E esse regresso às economias nacionais está mais ligado até a estratégias no limite de desacoplagem, não é? Menor ligação às redes de produção globais, maior relação com as redes de produção locais e, obviamente, melhor integração urbano-rural. A pergunta, portanto, que fica é se há um cenário 3 onde possamos fazer isto. Isto é, será que podemos, com uma moeda única, mas com esta corrida assente nesta ideia da economia do conhecimento e da competitividade, que não tem dado assim uns resultados tão positivos quanto esperávamos, será que podemos conciliar este cenário, que penso que se calhar alguns aspectos são positivos, não todos, com uma ligação mais forte às economias locais, à produção local, à melhor ou até menor integração com estas redes e com estas cadeias globais de produção e, portanto, garantir algum crescimento e alguma tendência de convergência. Penso que isso hoje isso não está garantido, e nas políticas que vi e que li e que tenho acompanhado e nos debates que tenho assistido, não me parece que isso seja exatamente possível, tal como se desenham o quadro das políticas. Mas como disse, estava a tentar ser crítico, porque no geral considero que houve aqui um esforço face àqueles que tinham até visões muito mais extremadas de acabar com política territorial. Até tenho que considerar que há um esforço muito grande para reintroduzir a região nas políticas de desenvolvimento do espaço da UE. Muito obrigado. Boa tarde. Não sei se o professor Simas Lopes posso. Muito obrigado. Então, antes de mais, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. O professor Simas Lopes tirou-me metade da surpresa, ou seja, que era a questão de ter um ponto de interrogação no final. Mas falta a outra metade, é o único seminário que tem um ponto de interrogação no final. E como é que eu li? Li da seguinte maneira: podes arriscar,
podes, de alguma forma, partilhar algumas das tuas incertezas, porque, neste caso, o ponto de interrogação é capaz de defender. E, portanto, eu, de alguma maneira, tentei perceber que, neste caso, estou mais liberto de dizer coisas totalmente certas e, portanto, de poder dizer algumas coisas menos certas e que possa ter algumas dúvidas sobre elas. E, portanto, foi assim que eu interpretei o ponto de interrogação, uma vez que ele era só se aplicava a esta sessão e, portanto, daí que vou levá-lo desta forma. Ora bem, então, a minha ideia foi, do ponto de vista do título, ser o mais próximo daquilo que era pretendido, ou seja, as regiões inteligentes, sustentáveis e inclusivas, quais são, no fundo, as opções para o novo ciclo comunitário e, em particular, as opções que se colocam para Portugal no próximo ciclo comunitário. Rapidamente, vou tentar, de alguma maneira, abordar aqueles 5 pontos que ali estão, o que é que se pretende para a Europa 2020, mas não vou perder mais do que 1 minuto com esta situação. Alertar para algumas das situações que nós vemos na trajetória das regiões europeias para tirar uma conclusão importante, no caso português, e depois ousar dizer algumas coisas e ter uma leitura muito própria do que é que pode ser o próximo período de programação do ponto de vista da organização das políticas públicas em Portugal. Se quiserem, eu não tenho dúvidas se serão necessários programas operacionais regionais. Isto é para, de alguma maneira, despertar a atenção até ao final. Esperem pelo final, que eu vou tentar mostrar que não é... provavelmente os programas operacionais regionais podem ser dispensáveis no próximo ciclo de programação. Mas, enfim, vamos lá ver. Ora bem, primeira ideia relevante... a ideia do que é que se pretende com a Europa 2020, crescimento inteligente, sustentável, inclusivo. Eu, ao preparar esta intervenção, percebi que daqui por 4 meses não consigo utilizar a palavra inteligente, não é? Tantas são as referências à inteligência ao longo, ou seja, fala-se de crescimento inteligente, fala-se de especialização inteligente, portanto, fala-se de regiões inteligentes e eu ousarei também no final utilizar o termo inteligente para mais uma quarta dimensão que é relevante. Parece-me que todas as dimensões devem ser inteligentes, a vida deve ser inteligente, nós devemos viver a vida de forma inteligente, mas pronto, vamos por aqui fora, não é relevante para aqui. A primeira questão é que naquele conjunto de objetivos há depois, naquele conjunto de ideias, há depois um conjunto de objetivos. Eu diria que seria mais interessante falar de metas, mas os documentos apontam para, pelo menos a tradução, para objetivos, que estão plasmados daquela forma em termos de organização das metas. Ou seja, que de alguma forma há um conjunto de metas que se pretendem atingir em 2020 e uma delas, que me parece que de alguma forma tem a ver com duas, que têm a ver mais diretamente com as questões do crescimento, ou seja, que é a taxa de emprego em 75% para a generalidade das regiões europeias e o 3% do PIB da UE que deve ser investido em ID. Aqui só um pequeno comentário, apesar de tudo, apesar de, se quisermos, do convite a que as metas e os indicadores sejam muito fundamentados numa lógica de resultados, vamos ver que alguns destes indicadores estão longe de ser indicadores de resultados e estão muito também ainda assentes numa lógica de recursos, ou seja, 3% do PIB da UE investido em ID não é um indicador de resultados, está longe de o ser. De qualquer maneira, a situação relevante é como é que se mede o crescimento económico e o bem-estar e qual é a situação em termos das regiões europeias para tirar algumas ilações para a organização do próximo período de programação. Em primeiro lugar, não queria ficar à margem de uma questão que é relevante e que vai ter desenvolvimentos significativos, que é a questão de o PIB per capita ser um indicador insuficiente da medição do bem-estar, não é? E de que, de alguma maneira, são necessários outros indicadores. O 5º relatório sobre a coesão económica e social tem uma caixa e uma secção dedicada a toda essa problemática, entra pelos índices de desenvolvimento humano
portanto, do Banco Mundial. Portanto, há um debate muito forte sobre esta discussão. O relatório do Fitosi é muito interessante e muito, de alguma forma, estimulante para essa discussão. Eu, de qualquer forma, não vou por aí, mas antes de ir pelo indicador clássico, não queria deixar de fazer uma referência de que há indicadores mais complexos. O próprio quinto relatório faz uma referência a um indicador de felicidade que resulta da resposta a uma pergunta, que é aquela que ali está, considerando todos os aspectos numa escala de 1 a 10, até que ponto diria que é feliz? Neste caso, 1 significa que é muito infeliz e 10 que é muito feliz. E desse ponto de vista, se analisarmos Portugal, desse ponto de vista, Portugal é o terceiro país menos feliz daquele conjunto, ou poderá ser um dos países mais exigentes do ponto de vista de felicidade, não é? E entre os países que estão entre 70% e 80% da média comunitária, é aquele que apresenta um resultado mais baixo. Portanto, desse ponto de vista, das duas uma, ou somos de facto pouco felizes, ou pelo contrário, somos muito exigentes com a felicidade. Eu espero que seja esta a dimensão relevante. Bom, mas esta é só uma referência que temos que trabalhar muito esta área, é uma área muito estimulante. O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional do INE também é uma área muito estimulante para podermos discutir mais em conjunto. É preciso trabalharmos aqueles indicadores. Tenho algumas dúvidas sobre o indicador, sobre os resultados, mas isso havemos de ir trabalhando. Mas vamos ao que interessa. Ou seja, e o que interessa, começar por uma coisa que todos conhecem, que é, se analisarmos o PIB per capita em paridades de poder de compra para as regiões europeias, este é o cenário, ou seja, de alguma forma, as regiões do sul da Europa, com níveis de desenvolvimento mais baixos, aquilo que todos nós conhecemos, Portugal relativamente mal posicionado, com, portanto, aqui uma situação portanto, esta zona do sul da Europa com piores resultados. Esta é uma ideia clássica, não traz nada de novo. A segunda também é clássica, mas já traz alguma coisa de novo, que é o progresso que foi feito nos últimos anos pelas regiões europeias. E aí, sim, veja-se que, ao contrário da generalidade das regiões menos desenvolvidas, em que esse progresso foi relativamente assinalável, onde o progresso foi muito reduzido, foi nas regiões portuguesas e em algumas regiões do sul da Itália. Porque todas as outras regiões que, grosso modo, tinham valores relativamente mais diminutos, foram aquelas que tiveram progressões muito maiores do ponto de vista do crescimento. Portanto, estamos a falar com dados de 2008, 2009, mas são os dados mais recentes que temos para podermos fazer este tipo de trabalho. Ora bem, eu quando toco nas questões do crescimento, leva-me sempre a ir buscar aquilo que para mim é uma das principais, se quisermos, o estetoscópio do economista do território para olhar para estas coisas. É assim, ou seja, é a ferramenta mais rápida da caixa de ferramentas que eu tenho, que é ir decompor o PIB per capita e ir decompor nesta ideia que é entre um rácio que será o rácio da produtividade e o outro rácio que será o rácio da intensidade da utilização dos recursos humanos. E desse ponto de vista perceber como é que as várias regiões se posicionam neste diagrama que ali está, ou seja, quanto mais para Nordeste, maior o PIB per capita, quanto mais para Norte, maior a produtividade, quanto mais para Este, maior a intensidade na utilização dos recursos humanos. Ora bem, se nós pegarmos só no indicador da intensidade da utilização dos recursos humanos, estamos a falar da taxa de emprego e da relação até à taxa de emprego. E o que é que verificamos na taxa de emprego nas regiões do sul da Europa ou nas regiões menos desenvolvidas? Que as taxas de emprego são normalmente relativamente baixas, mas apesar disso Portugal tem taxas de emprego muito elevadas. Ou seja, dentro do conjunto das regiões do sul da Europa, as regiões que tinham taxas de emprego mais elevadas é evidente que isto coloca uma questão hoje, a questão é diferente, mas eu vou deixar a questão do hoje para o debate e não ir por aqui. Reparem que as regiões portuguesas são regiões que apresentam taxas de emprego relativamente elevadas. Mas, em relação ao objetivo de 75%, as nossas regiões, as regiões portuguesas, estão muito bem colocadas e até a região centro já tinha ultrapassado o objetivo em 2010, portanto, com estes dados que aqui estão. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista da decomposição do PIB per capita, que é fraco em Portugal, nas regiões portuguesas, o mais parece de alguma maneira, utilizarmos intensamente os nossos recursos humanos. Uma outra forma de ver isto é qual seria o potencial de crescimento do PIB per capita nas regiões
se conduzíssemos a taxa de emprego para os 75%. E reparem que o crescimento que pode acontecer nas regiões portuguesas é relativamente diminuto quando comparado com as outras regiões. Ou seja, as outras regiões, ao aproximarem do objetivo 75%, aumentam imensamente o seu crescimento do PIB per capita. As regiões portuguesas, como já lá estão próximos, não aumentariam tanto. Portanto, esta é uma situação relevante. E em Portugal, e para dentro de Portugal, como é que nós estamos? Este primeiro gráfico, ou este primeiro mapa que aqui está, se quisermos, não anda muito longe da primeira, e estão aqui duas das pessoas que me iniciaram, ou três, as pessoas que iniciaram nesta vida há 30 anos, praticamente, ou há 25 anos, não anda muito longe de uma afirmação do professor Simas Lopes no seu livro, que era quando dizia que de Braga a Setúbal se concentram 2/3 da população, 4/5 da riqueza nacional. É evidente que este mapa já não é tanto assim, mas acaba ainda por ter uma referência em relação a isto. Foi o Dr. Mendes Batista que me leu essa passagem em 1987, numa das suas aulas lá do livro, e portanto que havia essa referência. Mas apesar de tudo, o país já não é tão, não tem esse retrato tão visível. Ora bem, de qualquer forma, este boneco que aqui trago fundamentalmente por causa desta situação que vem a seguir. Não aparecia a outra, pena, o outro boneco, mas vem este, que é, se nós decompusermos as trajetórias de crescimento das regiões, das várias NUTS 3, entre produtividade e taxa de emprego, dá-nos aquele boneco que ali está, que é complexo, que é pouco, parece mais uma pintura abstrata, não é? Do que uma coisa com alguma relevância, mas tem a seguinte leitura rápida, se quiserem. A azul e a verde estão regiões que convergiram com convergência da produtividade, e a vermelho e a castanho estão regiões que divergiram em termos de PIB per capita com divergência na produtividade. E, portanto, isto vale para esta situação e vale fundamentalmente para chegar a uma conclusão. Se nós pegarmos aqui naquela faixa no fundo estão as regiões que têm PIBs per capita entre 50% e 75% da média portuguesa, e verificamos que essas regiões têm comportamentos, aquele tipo de comportamentos. Se analisarmos aqui uma outra faixa, a faixa entre os 75 e os 100, reparem a diversidade de situações que nós temos em Portugal quando consideramos as NUTS 3. E, portanto, a ideia que me parece resultar daqui é um pouco esta, ou seja, diversidade de situações e trajetórias. As trajetórias desejáveis para o futuro devem privilegiar o melhor, ou seja, a eficiência e a produtividade, em detrimento do mais, até porque no mais estamos claramente melhor posicionados do que no melhor. Portanto, as trajetórias fazem-se de acordo com aquela seta, de acordo com aquelas setas, e, portanto, em termos de futuro, será esta situação, a situação desejável para as regiões portuguesas. Isto, para aqui, só de alguma maneira gostava, apesar de fundamentalmente de, nesta primeira parte, neste contexto, retirar a ilação, a principal ilação é a da diversidade das situações. E, portanto, temos este problema para enfrentar, a diversidade das situações e a tentativa, de alguma maneira, procurarmos estratégias pelo lado da eficiência na utilização dos recursos, da intensidade na utilização dos recursos e, portanto, de trajetórias próximas da produtividade. A segunda ideia que queria passar prende-se com as propostas que, de alguma maneira, estão em cima da mesa em termos da política de coesão para 2014-2020 e, desse ponto de vista, tirar também 2 ou 3 ilações para o caso português. As principais alterações ao modo como a política de coesão é concebida e implementada estão sintetizadas em muitos documentos. Eu tentei, nesta segunda parte, e não vou passar todos os slides que aqui tenho, alguns passarei rapidamente, tentei, de alguma forma, ser o mais fiel possível ao conteúdo dos documentos que estão neste momento para discussão. E, portanto, desse ponto de vista, fica depois a informação
para a vossa discussão, que são documentos muito interessantes. Do ponto de vista, eu não tinha essa ideia e nos últimos 15 dias, ao andar a ler aqui vários destes documentos, é evidente que não fiz a aproximação pelos regulamentos, fiz a aproximação pelas divulgações dos regulamentos e depois só, em alguns casos, é que fui aos regulamentos, mas eu sei que são documentos claros, simples, de alguma maneira interessantes para este debate. Eu gostava-me de cingir a 3 daquelas que são as alterações à forma como a política vai ser concebida e implementada nos próximos tempos. A primeira é a ideia de que há uma concentração nas metas da Europa 2020. A segunda tem a ver com o apoiar a programação integrada, ou seja, reforçar tudo o que são instrumentos de programação integrada. E a terceira ideia que eu gostava de alguma forma de refletir um bocadinho aqui é as ideias que vêm da simplificação da execução. Em termos muito gerais e rápidos, a concentração das metas na Europa 2020 leva a que a Comissão põe em cima da mesa 2 grandes ideias para discussão. Primeiro, que devem ser adotadas estratégias de inovação nacionais e regionais para a especialização inteligente e deve fomentar-se estratégias de desenvolvimento urbano sustentável integrado. São 2 das formas que estão em cima da mesa para tentar concretizar os objetivos da Europa 2020. O que é isto das estratégias de inovação nacionais e regionais para a especialização inteligente? O Mário já falou um pouco sobre isto, eu não me vou, de alguma forma dizer muito sobre esta questão. De qualquer maneira, a ideia que tem muito a ver com aproveitar as vantagens competitivas e o potencial de excelência de cada uma das regiões e direcionar os apoios e as prioridades para o desenvolvimento baseado no conhecimento. Há aqui um dado que para mim é fundamental e que passa por aquela referência que ali está. Os Estados-membros e as regiões da União Europeia estão obrigados a ter estratégias deste tipo antes dos seus programas operacionais de apoio a estes investimentos poderem ser aprovados. Ou seja, estas estratégias são condição necessária para a elaboração dos programas operacionais. Depois pus aqui uma citação do que é especialização inteligente, não fossem de alguma maneira para ficar aqui relativamente defendido, porque são tantos os usos da palavra inteligente que às tantas podia fazer alguma confusão. Depois, a outra questão que gostava de trazer aqui é a ideia das estratégias de desenvolvimento urbano sustentáveis e integrados, ou seja, uma abordagem mais estratégica e holística que enfrenta os desafios económicos e ambientais das áreas urbanas. Ou seja, a ideia de que a Estratégia 2020 também vai privilegiar a integração do processo de desenvolvimento nas áreas urbanas e que os projetos e que deve haver uma certa concentração de recursos e que os projetos financiados devem ser integrados nos objetivos dos vários programas e até se prevê utilizar os vários fundos comunitários em sinergia. A segunda nota, rapidamente, para não perder muito tempo com isto, e penso que a maior parte já está informada sobre isto, é que para concretizar esta estratégia, a Comissão avança com 2 ferramentas principais: os investimentos territoriais integrados e o desenvolvimento local orientado para a comunidade ou o desenvolvimento promovido pelas comunidades locais. Ou seja, eu deixei aqui os 2 termos porque os 2 termos são utilizados em documentos diferentes, mas referem-se exatamente à mesma coisa, ainda não há uniformização dos conceitos, nem das siglas que são utilizados nos 2 documentos. A primeira ideia é a ideia do investimento territorial integrado, que é uma ferramenta que, de alguma forma, deve contemplar aqueles aspectos que ali estão, ou seja, um território, uma estratégia, um conjunto de ações e um acordo de governação para a gestão. E atenção, não se trata de uma operação, nem de uma subprioridade de um programa operacional. Trata-se de um espaço de articulação de vários programas operacionais e de vários eixos estratégicos. Portanto, esta é uma questão, de alguma forma, relevante para a implementação do próximo quadro de política de coesão, e eu deste slide só queria reter o seguinte:
os investimentos territoriais integrados permitem implementar programas operacionais de forma transversal, recorrendo a fundos de vários eixos prioritários de um ou mais programas operacionais. Ou seja, no fundo, é o regresso às operações integradas que podem ser financiadas por vários programas, por vários eixos, por vários fundos em simultâneo. A segunda ideia, a segunda ferramenta, são as ações de desenvolvimento local orientadas para a comunidade, que no fundo é a tentativa de generalização das abordagens líder, portanto, a todo o espaço dos fundos comunitários, ou seja, as abordagens líder que estavam até agora ligadas ao mundo do FEOG e do FEADER, agora passarão a ter uma abordagem global e muito nesta ideia sempre, a abordagem líder, muito valorizada sempre numa ótica de baixo para cima na abordagem do território. Finalmente, a última questão, a simplificação da execução, e eu aqui queria mesmo ler parte daquela frase, porque aquela frase tem ali um elemento para mim que é determinante naquilo que eu depois tenho para vos deixar no final, que é: a experiência tem também demonstrado que por vezes são cometidos erros, porque embora as regras de períodos de programação anteriores sejam alteradas, as autoridades de gestão ou os beneficiários continuam a aplicar as regras antigas no novo período de programação. Ou seja, há aqui uma ideia de que por vezes a agenda é boa, as regras são interessantes, ousa-se avançar, mas depois há como que uma falta de informação e de formação dos atores no terreno e, de alguma maneira, o processo acaba por ser implementado de acordo com as regras antigas. Parece-me que essa é parte do insucesso do atual período de programação. A ideia interessante e que me parece ser até uma certa ideia que que de alguma maneira está na gênese de algumas daquelas que aqui estão, que é a ideia da operação no lugar de projeto, foi mal compreendida e foi pura e simplesmente anulada pelas estruturas de gestão dos programas, que custaram muito mais de continuar a implementar a lógica do projeto em detrimento da operação. A operação era um pouco já uma lógica do regresso à ação integrada e, portanto, foi mal compreendida. E, portanto, desse ponto de vista, esta ideia para mim é muito relevante, que é a ideia de que esta agenda, sem uma formação dos protagonistas que a vão implementar, terá um êxito muito reduzido. A segunda questão é aquela que se prende com um reforço evidente, e que me parece que também há um reforço evidente no atual período de programação, com a simplificação e automatização das partes da gestão operacional, da gestão física e financeira dos projetos, o que de alguma maneira devem libertar possibilidade para que algumas dos recursos que eram aplicados a esses fins possam ser aplicados a finalidades distintas. E daqui resulta o quê? Resulta o seguinte: se nós tivermos um território específico para o qual vamos aplicar uma estratégia de aplicação dos fundos comunitários, nós vamos confrontar primeiro com um quadro estratégico comum que resulta dos objetivos temáticos e das prioridades de investimento que estão neste momento a ser discutidas pela Comissão e que a Comissão, a seu tempo, deverá promover uma discussão com o Parlamento e serão submetidas ao Parlamento e, uma vez aprovadas, constituirão o chamado menu no qual os Estados-membros vão escolher os objetivos temáticos e as prioridades. Ora bem, para a construção das intervenções são necessários ter em conta e desenvolver estratégias de investigação e inovação para a especialização inteligente e estratégias de desenvolvimento urbano sustentável e integrado. São condições necessárias para a construção também dos programas operacionais. E que essas estratégias devem ser definidas e implementadas através das duas ferramentas que são colocadas aqui à disposição, ou seja, dos investimentos territoriais integrados e das estratégias, vamos chamar assim, líderes, que ali estão de baixo para cima. E desse ponto de vista, nós vamos ter aqui investimentos territoriais integrados
que vão procurar articular e vão tentar adaptar-se a alguns territórios. Eu tentei ali colocar duas hipóteses. A ideia das regiões urbanas funcionais, aquelas onde os investimentos territoriais integrados podem encontrar um campo para o seu desenvolvimento, e uma outra questão que passa pelas estratégias de investigação e inovação e passa muito pela procura de perceber que há uma diversidade de regiões e que é necessário encontrar uma lógica e uma estratégia integrada e uma concertação de atores para levar a cabo essa mesma estratégia. E estamos a falar daquilo que são os investimentos territoriais integrados para aquilo que eu chamaria as regiões empresariais, com muitas aspas, que ali estão. Ou seja, para aquilo que podia ser as autarquias regionais, as autarquias empresariais que ali estão referenciadas. E depois haverá, com certeza, espaços mistos, em que há regiões funcionais urbanas e há regiões, se quisermos, com uma lógica de clusters ou de especialização inteligente, que, de alguma maneira, obrigam a que as duas dimensões estejam presentes. Ora bem, é a partir desta construção que me parece que é possível depois fazer a escolha no menu dos objetivos temáticos e das prioridades de investimento, aquilo que o nosso país pretende para o desenvolvimento da agenda e aquilo que serão os programas operacionais que de alguma maneira vão escolher ao menu dos objetivos temáticos e das prioridades de investimento europeias as suas prioridades e que de alguma forma vão alimentar os investimentos territoriais integrados e as abordagens líderes, as dinâmicas de proximidade que estão ali associadas. Esta é uma leitura muito pessoal e que decorre de algumas conversas também com algumas pessoas à volta com quem tem partilhado esta situação, e acho que daqui resultam 3 ideias claras para a organização do próximo período de programação estrutural em Portugal. Primeiro, da simplificação dos aspectos de gestão administrativa e financeira, parece-me que pode resultar, com benefício para todos, uma certa concentração dessas funções e dessas temáticas. Ou seja, com isso, libertar recursos para que se possam dedicar a outras atividades muito mais nobres do ponto de vista da definição das políticas e deixar para os sistemas informáticos e para algumas pessoas que terão que existir sempre nessas funções esta situação. Depois, parece-me que os POs regionais se tornam redundantes neste processo ou, quanto muito, só podem ser vistos como um processo de chegada. Ou seja, parte-se de outra forma e os POs regionais só atrapalham. Porque é que uma operação, um investimento territorial integrado, não pode escolher entre prioridades de investimento e objetivos temáticos dos vários POs que estão em cima da mesa? Ou então, portanto, desse ponto de vista, e só tem que escolher entre aqueles que estão. Portanto, ou seja, torna-se relativamente desnecessário a lógica dos POs regionais. Pelo contrário, torna-se muito mais evidente a necessidade de dar corpo a estas duas ferramentas que estão sobre a mesa. Esse corpo só se dará se tivermos uma verdadeira dimensão de empreendedorismo, de espírito de iniciativa entre os atores e, em particular, entre os atores da administração pública. Ou seja, se a nossa administração pública, naquilo que é a componente dos fundos estruturais, deixar a lógica do guichê aberto para passar à lógica da extensão rural à moda antiga, em que o engenheiro ia para o campo discutir com o agricultor quais eram as melhores sementes que se devia lançar à terra. E penso que esse é um dos nossos desafios. É evidente que isto provavelmente não deixará só de ser uma leitura, e uma leitura muito pessoal para uma possibilidade de execução desta estratégia, e é evidente que, já que o inteligente, o inclusivo e o sustentável está em cima da mesa, eu utilizar uma quarta vez a palavra inteligente portanto, dizer que isto só se fará com decisores inteligentes, com processos de governação e negociação inclusivos e com procedimentos e regras sustentáveis. Se não o fizermos, com certeza que não teremos êxito.
eu acrescento, o êxito será sempre muito difícil, porque só faltam 15 meses para que isto tudo estivesse montado e, portanto, provavelmente vai ser muito difícil levar a cabo uma estratégia deste tipo. Muito obrigado.